Muito bem, hoje a aula é aconselhamento bíblico. Nós vamos começar no capítulo 6, na página 63 do material, tá? Página de número 63, aconselhamento bíblico, no capítulo de número 6. E aí nós vamos iniciar hoje com o perfil do conselheiro bíblico, né? Qual é o perfil do conselheiro bíblico? Então, levantou-se algumas questões aqui, algumas coisas que podem nos alinhar com o perfil de uma pessoa que almeja ser o conselheiro, né? De um obreiro que quer desempenhar esse ministério aqui. Muito bem. O perfil do conselheiro bíblico, ele precisa ser definido em vários aspectos, né? E esses vários aspectos é como de um pastor, do que cuida, né? Do obreiro que cuida do rebanho, tá? Essas qualidades demonstram, né? Que é um cristão maduro, capacitado, pronto para o aconselhamento que envolve o cuidado, né? O cuidado espiritual das pessoas, tá? Dos diversos aconselhados, sejam crentes ou não. Vocês perceberam que o conselheiro bíblico, ele é um conselheiro, né, evangelista, inclusive, que ele pode estar no trabalho desenvolvido por ele, pode ser para o crente ou para o não crente, né? Não tem essa distinção aí, tá? Porque tanto o crente precisa de aconselhamento bíblico quanto o não crente. Cuidado só quando a pessoa é não crente, aí o aconselhamento é um pouco mais evangelístico, né? Do que de quando ele é crente. Muda um pouquinho aí a perspectiva bíblica, né? Porque já que é aconselhamento bíblico, então a palavra bíblica para o não crente é uma, para o crente é outra, visto que o crente já sabe algumas coisas, teoricamente deveria saber, né? E que pode ser pulada por ele. E também tem a questão evangelística aí do conselheiro, tá? O conselheiro é um conselheiro bíblico, mas ele é um evangelista, né? Um cuidador de almas, e o cuidador de almas, ele tem que ser, por excelência, tem que ser um evangelista, tá? Bom, primeiro aspecto, né, do conselheiro, né, do perfil do conselheiro bíblico. Tem que ser alguém que ama a palavra de Deus e sendo nela instruído para o ministério. Então, o ponto principal do conselheiro bíblico é conhecer a palavra. Ele tem que conhecer a palavra de Deus para que ele possa instruir. Me custa entender como é que um sujeito uma pessoa vai instruir o outro se ele não tem capacidade, né? Até a Bíblia fala disso, né? Não neófito, tá? Não principiante, não iniciante. Por quê? Ele tem que ser instruído na palavra para ele ser olha o nome, conselheiro bíblico. Se ele é um conselheiro bíblico, ele tem que ter um mínimo de conhecimento bíblico. Então, ele tem que ser alguém que ama a palavra de Deus, e não só que ama, né? Tem que ser um que ama e tem que ser instruído nessa palavra para aconselhar os outros. Só amar também não resolve, né? Ele tem que amar e conhecer essa palavra para que ele possa levar ela para outras pessoas. Então, se alguém espera, eu estou na página 63, para quem entrou por último aí, página 63, no capítulo 6, tá? Se alguém espera ajudar pessoas no aconselhamento, ele não precisa de um cargo formal, né? De uma função reconhecidamente pública por parte da igreja, ou da liderança, ou dos irmãos, tá? Ele precisa ter os requisitos que nós vamos falando aqui, tá? O perfil que nós vamos falando, ele não precisa ter o reconhecimento formalizado, né? Mas ele precisa dos requisitos, tá? Necessários para ele aconselhar. Como já foi observado, né, o aconselhamento pode e deve ser uma prática de toda a igreja. Lembra que eu falei no início para vocês? O aconselhamento é uma tarefa de todos, de toda a igreja. É que uns se preparam mais, uns têm mais têm dom, têm mais capacidade, maior aproveitamento. Mas isso não exclui os outros.
Mesmo os que não têm muito isso, eles também têm, em menor escala, né, guardadas as proporções, ele tem a sua participação no aconselhamento bíblico. Vocês podem perceber isso no dia a dia, né? Vez por outra, vocês vão se achar numa situação de ter que dar um aconselhamento para uma pessoa, tá? Mas tem pessoas que o ministério dele é esse, né? É um ministério pastoral, porque o conselheiro bíblico, ele é um pastor, ele é um cuidador, mesmo que não o seja formalmente, mas ele é um cuidador espiritual de pessoas, ele é um aconselhador de pessoas. Então, ele, por excelência ou por força do ministério, ele é um cuidador, tá? Ele é um pastor, é um cargo pastoral, tá? Percebe-se que lá na capelania bíblica, né? Eu estou um pouco rouco, os irmãos que chegaram por último aí, eu estou meio afônico hoje, né? Um pouco de dificuldade aqui, mas vamos lá, pelo menos uma parte nós vamos passar para vocês. Então, eu disse para vocês lá no começo, né? Que esse conselheiro, ele faz parte da igreja, ele faz parte do ministério da igreja, né? Que todos têm que estar imbuídos no mesmo propósito para que ele haja êxito. E na capelania bíblica, né? Vocês perceberam lá na capelania que o capelão é necessariamente um conselheiro, tá? Ele é um conselheiro por excelência, tá? Conselheiro cristão. Claro que com um ministério um pouquinho diferente. Veja, o conselheiro se encaixa no ministério do pastor, confere? O conselheiro se encaixa no ministério do diácono, o conselheiro se encaixa no ministério do capelão, então ele é um desenvolvimento, né, de todos os ministérios, né, do evangelista. O evangelista precisa ser um conselheiro bíblico também, né? Então, todas essas funções, reconhecidamente ou, né, formalizadamente, elas precisam do conselheiro, né? O conselheiro, então, faz parte da igreja, tá? É imprescindível, né, que esse conselheiro busque a palavra, né? Ele tem que ter habilidade com a palavra que ele vai ensinar, tá? Eu estou falando isso, eu estou repetindo isso, e o motivo não é à toa, não, gente. É porque tem muitos conselheiros por aí que ele não conhece a palavra. Ele não conhece nem para ele e quer ajudar os outros, né? Então, isso pode ser um desastre. Eu já vi pessoas dar cada aconselhamento, falar, você tem que ir lá depois e desmanchar o nó, né? Pega um novelo de linha ali, tá? E dá uma enroscada boa, né? Joga o gatinho dentro do cesto lá, deixa o negócio enroscar, depois você vai lá desenroscar, que vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui, tá? A pessoa faz um enrosco ali, teológico, um enrosco, né, espiritual, né? E depois você tem que ir lá e desmanchar isso. Então, a pessoa tem que ter conhecimento bíblico para ele instruir. É o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo, né? Para depois ensinar. Sim. No caso, você está falando a questão de dar um aconselhamento em cima da palavra de Deus, em cima da palavra, né? Exato. Você confunde o ensinamento bíblico, um aconselhamento em cima do dia a dia, do casal, da vivência, e ele dá um testemunho dele com relação ao casamento, essas coisas. Até foi bom você tocar nesse assunto, irmão Carlos. Eu vou até falar disso também. Nós, obreiros do Senhor, não temos muito que trabalhar nessa área aí das individualidades. É claro que isso, por força do momento, por força da circunstância, vai levar a isso também, em vez por outra. Mas eu digo para vocês, evitem. Falei 3 vezes, tá vendo? Evitem as coisas pessoais, os assuntos pessoais, quando a pessoa, no seu aconselhamento, a pessoa tentar contar a história dele, porque um tem uma história, você tem 2 pessoas lá, aí eles tiveram uma rixa, aí um tem uma história, outro tem outra história, né? Então fica aquela coisa, você não pode entrar por esse lado. Qual que é a sua função? Conselheiro bíblico, você ouve, porque o bom conselheiro ele tem que ouvir, né? Você ouve, mas não entre nessa parte pessoal. Você entra na qual parte? Na parte bíblica, na palavra de Deus. Essa é a sua função, porque há
há uma tentação muito grande da gente querer ajudar as pessoas a resolver os problemas deles, os problemas pessoais. Isso traz uma carga negativa, muito negativa em cima do obreiro, né? Nossa função é Bíblia, é ensinar a Bíblia, é repassar a Bíblia e só. Sim. Agora, só, mas acontece também o seguinte, eu quero ver que o senhor acompanha o raciocínio. A gente dá um aconselhamento, assim, para uma pessoa que conhece a palavra, é uma coisa. Uma pessoa que às vezes não conhece a palavra, para a gente desenvolver um certo critério na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, vai ter que pegar um pouco o lado pessoal, né, para chegar assim, para falar em cima da Bíblia. Porque uma pessoa que conhece a palavra, é fácil da gente ir lá na palavra e às vezes mostrar para ele entender. Mas até uma pessoa que às vezes vai lá, que não conhece a palavra, como que a gente faria em cima da Bíblia? Não. Você tem... Não entre para o lado pessoal, mesmo porque isso vai ser um laço para o conselheiro, essa parte pessoal aí. O que o conselheiro precisa é o que eu estou falando, ele tem que aprender. Por quê? Depois você vai formar um conceito teológico no aconselhado. Então, você tem que ter habilidade para isso, né? Para você chegar, né? E resolver o problema, né? No ponto de vista bíblico, né? De levar a palavra e fazer com que ele entenda. Então, você tem que contar a história bíblica para que aquele ensinamento bíblico faça sentido para ele, tá? Para a pessoa, para o aconselhado. Porque a própria palavra é poderosa, ela é eficiente e poderosa para transformar a vida e tudo. Então, o seu foco é bíblico. Por isso que eu tô colocando assim para vocês, tá? Ele não... evitem. Apesar que a tentação é grande, tá? Às vezes parece que nem tem jeito de ir para o lado da Bíblia, mas tem. Se ele é novato, você começa com doutrinas bem fundamentais. Por isso que eu instruo vocês sempre, gente. Pega aquele material de teologia sistemática 1, 2, 3 e come aquilo lá, porque é dali que você tira os conceitos bíblicos que você vai empregar no seu aconselhamento. Os conceitos, né? Os conceitos gerais. Então, você pega as doutrinas fundamentais, estuda essas doutrinas, e é essas que você vai implantar nele. Não, você não está com foco, ele está com problema no casamento. Aí você vai escolher versículo que fala de casamento, nada disso. Você vai para os conceitos teológicos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fazendo efeito nele, aí resolve casamento, resolve problema familiar, resolve tudo, tá? Não ceda à tentação de querer levar um remédio individualizado, vamos dizer assim, no caso. Então, você trata os seus aconselhados de uma forma geral, como um médico faz, como a conselheira, sua esposa faz, por exemplo. O que ela faz? Ela tem lá uma regra que as pessoas podem vir com o problema que for, ela tem as regras dela que ela vai aplicar para aquela situação. E nós também é a mesma coisa, nós temos as nossas regras bíblicas, que seja qual for o problema, nós estamos prontos a levar esse aconselhamento para o... Será que é por isso que o apóstolo Paulo dizia, digo eu, não, Senhor? Exatamente. Então, por exemplo... Eu vou dar minha opinião pessoal no assunto. Exatamente. Porque há uma tentação da gente querer colocar a opinião pessoal da gente, e ela é extremamente prejudicial. Eu mesmo sou uma negação para ajudar as pessoas nos problemas pessoais deles, né? Biblicamente, eu posso até ajudar. Mas, se for entrar para esse lado aí, é um desastre, tá? Então, fica aí para vocês o alerta. Cuidado com o tipo de aconselhamento que você vai oferecer, tá? Por isso, os cristãos, eles têm que ser inseridos, todos eles, no processo de discipulado, porque aí pega as doutrinas fundamentais, aí ele está pronto para fazer a escala ali, ao começo, os primeiros passos cristãos. Né? O sujeito está falando, eu caí, você está tentando ensinar ele a andar na bicicleta, eu caí, não, peraí, você caiu, mas não. Aí você vai dar os passos para ele render naquela situação, e ele está preocupado com o tombo, mas você está preocupado com ensinar ele a equilibrar, né? O equilíbrio para ele. Viu? Aí o foco é diferente, você está pensando uma coisa, ele está pensando em outra. E ele não pode sonhar que você está pensando em outra coisa, que ele está achando que você vai resolver o problema dele individualizado ali. E não é bem assim que vai acontecer.
tá? Ele não sabe disso, né? Mas você sabe que o seu Deus é poderoso e que pode mudar a vida, transformar o coração dele através da palavra, tá? Não a palavra específica. Percebam bem isso, porque cada situação ali vai demandar um tipo de coisa que pode te trazer aí um choque, né, com relação ao seu aconselhado. Bom, o discipulado proposto por Cristo não envolve apenas lições iniciais para a fé e a vida cristã, porque junto com a fé, junto com a palavra de Deus, tem umas coisinhas que nós chamamos de transversais, os professores aí sabem disso, né, matérias transversais, a Raquel, que está aí também, né, Raquel, que sabe disso, que as matérias transversais, elas são inseridas, elas fazem parte do contexto, né? No nosso caso, o que são as matérias transversais? Basicamente, é ética, né? Ética cristã. Ética, inclusive, é o nosso próximo assunto, tá? Nossa próxima lição, que já chegou na sede, tá? Nós vamos trabalhar com a ética no próximo mês, que faz parte. Aí eu tenho doutrinas bíblicas, mas a igreja, né? Veja, eu não posso entrar no individualismo pessoal dele, mas na convivência geral eu tenho que ter essa noção de ética, de cidadania, de convivência, porque a pessoa vive em sociedade, então ele tem que ver essa parte também, tá? Mas nada individualizado, nada personalizado no caso, tá? O discipulado no modelo de Cristo, né, envolve uma longa caminhada até que a pessoa seja capacitada para liderar e discipular outras pessoas, tá? Porque essa longa caminhada é justamente para a pessoa entender os fundamentos que vai levar ele para a fé. Muitas pessoas não estão se preocupando com isso, e, portanto, a igreja não ganha alma como ganhava antigamente. Por quê? Porque o discipulado ele tem, né, uma linha a ser seguida aí, tá? A linha bem básica, bem fundamental. E Jesus afirmou que no processo do discipulado, o ensino deveria envolver uma caminhada relacional, né, de relacionamento com as pessoas, na qual as verdades do evangelho, de forma ampla, deveriam ser transmitidas à pessoa. Então, as verdades que ele fala aqui é os princípios que eu estou falando para vocês. Os princípios do evangelho têm que ir sendo implantado no aconselhado, no discipulado, né, paulatinamente, tá? E isso é que faz a pessoa se render aos pés de Jesus. Não é aquela emoção, não é aquela necessidade. Necessidade todo mundo tem, emoção todo mundo tem. Mas se eu souber aplicar as doutrinas fundamentais, se eu souber aplicar os conceitos bíblicos da forma correta, eu vou ter um ministério de sucesso no discipulado e no aconselhamento posteriormente, tá? Olha o que diz aí em Mateus, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eles têm ordenado. Então, o discipulado, o evangelismo, o ensinamento, não termina na hora que a gente anuncia o evangelho para a pessoa. Tem que continuar, até a formação do caráter de Cristo através dos princípios bíblicos já relatados, tá? Através disso, tem que continuar para formar o cristão nele. Estamos no finalzinho da 63, Mael, no finalzinho da página 63 aí, tá? Então, precisa ser formado o caráter cristão aí na pessoa. E para formar, doutrinas fundamentais, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eles têm ordenado, tá? Na 64 agora, certamente a razão de não termos uma comunidade rica em conselheiros maduros, não temos, né? É óbvio, é porque não temos cumprido a ordem de Cristo, né? Não temos um bom discipulado, não temos um bom evangelismo, porque, raciocina comigo, na ordem, tá? O evangelismo começa com as doutrinas fundamentais. Você entra ali no plano de salvação, basicamente, começa com o plano de salvação, a pessoa aceita Jesus, aí você entra naquela parte de discipulado, né, que as igrejas antigamente chamavam de catequese e tudo, né, é a parte onde você vai instruir ele nas doutrinas fundamentais um pouquinho mais profundo, né? Você começa bem básico, só no que precisa para o evangelismo, para ir ao ponto dele aceitar Jesus,
e depois você continua discipulando ele, ensinando as coisas, tá? Se nós fizermos isso eficientemente, ele vai ter condição, né, esse discípulo, esse aconselhado, ele vai ter condição de ser um conselheiro maduro, pronto, né, treinado. Então, eu não quero treinar vocês para detectar os problemas das pessoas, as dificuldades das pessoas. Quero treinar vocês para entender esses fundamentos e poder aplicá-los na vida das pessoas. E aí sim nós teremos esses conselheiros maduros que a igreja precisa, tá? Jesus discipulou aqueles primeiros crentes. Sim. Quem? Aqui, Elane. Elane, sim. Para complementar, assim, então, por exemplo, a pessoa ela chega, né? Eu vou falar assim, mais ou menos na linguagem da psicologia, mas que tem a ver com o aconselhamento. Se não tiver a ver, eu me corrija, tá? Sim. Por favor. Vai lá. Então, assim, a pessoa, ela chegou, tá com sentimento, estou na página 42, ela está com sentimento de abandono, traição, ou se não está humilhada, ou com sentimento de rejeição, ou ela foi agredida física, verbal, ou moral, ou espiritual. Sim. Então, esses são os sintomas. Aí eu vou tratar, isso é um sintoma que a pessoa vem e ela procura a gente. Sim. Aí eu vou tratar em cima das doutrinas bíblicas que eu aprendi lá em teologia sistemática, qual eu amei, eu sou apaixonada. Muito bem, muito bem. Então, eu vou usar os conceitos e as doutrinas para poder aconselhar aquela pessoa que exatamente. Está né? Exatamente, Elaine. Sem entrar no pormenor do problema individual dele, né? Do mesmo jeito que você faz lá na psicologia. Então, que você tem lá um padrão de trabalho onde a pessoa vem, apresenta os seus problemas, a gente ouve. Lembre-se, o conselheiro ele tem que ser um bom ouvinte, porque a pessoa só confia em você, só te ouve se ele confiar, né? Então, você acha uma forma de adquirir a confiança dele, ouvindo-o, isso é mais do que suficiente, não se envolvendo, né? Aí a pessoa foi abusada, teve um problema lá, e você vai, não, eu vou te ajudar, vou te levar na delegacia, e você vai dar parte desse malfeitor, tal. Não é esse o nosso foco, perceberam aí? A questão é que nós vamos agora entrar com a palavra de Deus, que vai atacar aquele problema, seja ele qual for. Né? Não precisa ter um diagnóstico do problema dele, né? Apesar de que os problemas existem, nós não podemos fazer vista grossa para eles, né? Então, uma forma de evangelizar uma pessoa, você vai usar uma regra, para outra, né? No aconselhamento, a gente tem tantas regrinhas que a gente aprende, né? Na pós-graduação de aconselhamento pastoral, vocês nem imaginam, mas basicamente é isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão trabalhar o evangelho, os princípios bíblicos naquela pessoa. Quando ele entender os princípios bíblicos, ele vai ver onde é que ele entrou naquele problema, como é que ele fez para entrar naquela situação, naquele espiral que o está prejudicando e muito, tá? E sem necessariamente você precisar entrar na especificidade do problema dele, tá? Inclusive, o conselheiro ele ouve e guarda para si. Ninguém pode retirar, né, uma confissão de um conselheiro. Lei nenhuma, né? Um pastor, um capelão, um conselheiro bíblico, ele está ali para aconselhar. Se a pessoa ali ele está fragilizado e tudo, ele pode se abrir com você, contar problemas difíceis para você, né? Como diz o ditado popular, problemas bem cabeludos para vocês. E você tem que guardar aquilo. E nem a lei nenhuma obriga você a confessar ou a produzir provas contra o seu aconselhado. Então, já vai com essa ideia na cabeça que você é um instrumento de Deus, né? A justiça, se quiser fazer justiça, faz de outra forma, porque o aconselhado ele tem que confiar em você. Ah, mas ele se tornou um criminoso, ele cometeu um crime. Pois é, mas ele te procurou. Quando ele te procurou, ele não procurou você, pessoa, ele procurou um conselheiro de Deus, ele está procurando Deus. E achou você para instruir ele na palavra.
É aí que eu falo para vocês, não entre nos problemas das pessoas, ouça-os, não espalhe, né, vira um túmulo e solta para eles a palavra, né? Pega o menos possível, porque depois, né, no caso de crime, no caso desse aí, as pessoas vão querer te implicar, né? A lei vai querer te implicar, e não tem lei, tá? Isso aí tá na Constituição, tá? Em várias leis que a pessoa tem direito de, tá? De receber um acompanhamento, um aconselhamento bíblico, e ninguém pode questionar isso. Pastor Júlio? Sim. Só uma pergunta, eu acho que no digitar, que eu acho que ficou errado na página 63 lá, ó, Mateus 18, 19, Mateus, no capítulo 28, versículos. É isso mesmo, é no último capítulo mesmo, tá certo. A referência bíblica ficou errada. É no 28, é no último capítulo. Então tá, só a correção. Tá bom. Bom, então, é urgente, né, que voltemos a cumprir a ordem de Cristo, né, para fazer discípulo no modelo que ele nos ofereceu, né. Quando as pessoas em processo de discipulado, né, forem ensinadas em amor, né, a guardar e praticar o ensinamento de Cristo, teremos muito mais pessoas preparadas, instruídas, maduras, né, sendo aptas para ensinar, para aconselhar de acordo com a vontade, com o coração e com a graça de Deus. Então, é urgente, é necessário esse tipo de conselheiro na igreja. Temos muitos conselheiros na igreja, mas conselheiros que não são preparados, né? Eu já vi batalhão de irmãos e irmãs, a pessoa aceita Jesus e vai dar uma doutrinada nele, né? E é a última vez que a pessoa vem na igreja porque o conselheiro foi lá, vocês imaginam o que ele falou lá para essa pessoa, tá? Então, o conselheiro tem que ser maduro mesmo. Bom, o item 2, né, do perfil do conselheiro é alguém que está crescendo em integridade, tá? Uma pessoa que está aprendendo integridade na palavra, com Deus, tá? O Collins, né, fala aí, ó, o conselheiro deve ser essencialmente coerente com o indivíduo, com suficiente consciência para enxergar as próprias fraquezas, né? Precisa ser suficientemente seguro em sua personalidade, a fim de suportar as tempestades em potencial, né? Porque as tempestades em potencial, elas são possíveis, né? Resultante de ajudar alguém com dificuldade. Lembra que eu comecei falando isso para vocês? Quando você vai ensinar, vai ajudar alguém, estou na página 64, né? Para quem entrou por último aí, é isso, né? Quando você vai ajudar alguém, você acaba, você vai parar no meio dos problemas dessa pessoa, tá? E isso vai causar uma tempestade espiritual na vida do conselheiro também. Ele vai acabar envolvido de alguma forma na vida do conselheiro, né? Não apenas sentir interesse, sentir o respeito para com o aconselhado, né? Mas também ser capaz de expressar aquela consideração positiva. Então, o conselheiro tem que ser coerente com o indivíduo, ele tem que ser maduro o suficiente na palavra, porque isso aqui não é um conselho tutelar que você aconselha as pessoas em outra forma, onde a forma que a pessoa vai tratar os problemas especificamente. Aqui você tem a palavra de Deus e vai evitar essa tempestade que vai vir aí, tá? De alguma forma ela pode te atingir também. Integridade ou autocoerência implica, o título lá, vocês viram? Crescendo em integridade. Deixa eu tomar água aqui que minha garganta tá falhando. Integridade, né? Que é o título lá. O autocoerência, né? Coerência própria, implica a perspectiva de Paulo em relação à pessoa que está procurando ser mais parecida com Cristo a cada dia. Não é uma tarefa fácil, né? A pessoa tem que ter, todo dia ele tem que procurar ser parecido com Cristo, né? Ele falava do alvo, né? Do alvo do cristão, que é a perfeita varonilidade de Cristo, tá? Que deve ser compreendido como maturidade cristã aí, né? Desenvolvida no processo da jornada da vida cristã,
dentro da palavra, dentro da ética cristã, que é a nossa próxima matéria, né? E aí a gente vai crescendo em integridade, é quando a gente vai adicionando esses elementos aí, tá? Na página 65, abre aí. Nós somos obras inacabadas de Deus, não somos perfeitos, tá? Ele está trabalhando em nossas vidas para a glória dele mesmo, né? Vai completar esse trabalho, né, lá em Cristo, né? Filipenses, capítulo 1, verso 6, fala disso. Nesse nosso inacabamento, somos desafiados a esse crescimento, né, até a maturidade, né? Uma jornada de crescimento segura. Então, uma jornada, ela é uma caminhada, é passo a passo, né? Ninguém deita imaturo e acorda maduro, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo em integridade, passo a passo, tá? Na vivência, na palavra, sendo aconselhado. O bom conselheiro é aquele que foi um ativo aconselhado, que aceitou o conselho de outras pessoas. Esse vai dar um bom conselheiro, tá? Então, esses somos nós, né? E que envolve nossas lutas, nossas crises em direção ao alvo proposto, as nossas dificuldades, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ser considerado. Essa consciência, né, essa consciência cristã, nos ajuda a voltar constantemente ao próprio Evangelho e receber forças para diante do arrependimento, de nossas falhas, porque é outra coisa que o conselheiro também tem que ser bom, em arrepender das falhas ali, modificar, ajustar o caminho, né? Você vai navegando ali, de vez em quando você tem que parar e reajustar, você percebe que está indo na direção errada, você tem que fazer um reajuste da rota, botar o carro em ordem, né? Às vezes tem que dar marcha ré, às vezes tem que trocar de rua, sabe? É mais ou menos isso, né? Então, pessoas que é endurecido, que só anda numa direção, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim, ele morre mesmo, porque ele não cresce, né? Porque ele não aprendeu a aceitar as suas fraquezas, as suas falhas e corrigir o alvo. Eu já adianto para vocês, eu como conselheiro, se eu for aconselhar a pessoa individualmente, com relação aos problemas dele, eu sou um fracasso, tá? Aqui eu posso ajudar biblicamente, né? Eu posso pegar a Bíblia, ajudar a pessoa e tudo, né? E colocar os princípios, isso eu aprendi. Mas eu sei eu sei onde está a minha fraqueza, eu sei onde está a minha dificuldade. Então, se eu vou pregar ali, se eu vou ensinar a palavra de Deus, não adianta eu querer exortar, querer mudar meu discurso, fazer com que as pessoas vá para essa ou para aquela direção. Eu só vou para a Bíblia, porque é ali que eu tenho, tá, a habilidade que eu aprendi com Deus para que eu possa ajudar de alguma forma. De outra forma, em vez de ajudar, eu vou atrapalhar. Tá? Eu tenho experiência com isso e já me dei mal algumas vezes com relação a isso aí. Tá? Bom, mas também tem que seguir em crer e obedecer ao Senhor que está trabalhando em nossas vidas, né? Nós temos que seguir para o alvo, tá? Então, temos que crescer em integridade, dia a dia, tá? Temos que aprender a ser íntegro e o nosso alvo é o próprio Jesus, que é um alvo bem difícil, né? Muito bem. O terceiro ponto, do perfil do conselheiro bíblico, tá? Terceiro ponto do perfil do conselheiro bíblico. Bom, a minha aula gravada já está em 33 minutos. Vou gravar só 45 minutos da aula e a nossa também vai terminar por aí, tá? O perfil do conselheiro bíblico é alguém que desenvolve compaixão, tá? Que desenvolve a compaixão. O termo bíblico caracteriza os sentimentos de Cristo diante das pessoas em grande sofrimento, né? Essa característica é compaixão. As pessoas naturais não têm muito isso, não. Ele adquire isso, né, na palavra. Por isso que a pessoa tem que ter habilidade na palavra, porque senão ele não adquire o amor, a compaixão necessária para trabalhar no aconselhamento bíblico, tá? Para trabalhar no aconselhamento bíblico, ele tem que adquirir algumas características. Dentre elas está a compaixão,
tá? E que a pessoa, normalmente, tem uns que tem naturalmente um pouquinho, né? Mas em quantidade e em qualidade necessária só através da palavra de Deus, tá? Que coloca isso, né? Às vezes a gente até confunde isso com amor, compaixão um pouquinho mais, né? Mais específico, vamos dizer assim. É amor, mas um amor mais específico, tá? Tem aí a Splagnist, né? Que é a expressão grega que para compaixão, né? Profunda compaixão, envolve a ideia de que o próprio ser foi atingido pela dor do outro. Então, compaixão, basicamente, é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Que nos estudos modernos é chamado de empatia, né? Mas empatia é mais você se colocar num lado do outro na prática, né? Aqui não, é em amor mesmo. Então, a compaixão é um pouco mais profunda do que a empatia, né? Envolve a ideia da pessoa ser atingida pela dor do outro, né? É você sentir, né, as mazelas, as dores da outra pessoa, promovendo uma atitude de busca para que alguma coisa seja feita pelo ferido, né? Jesus estava ensinando as multidões, pregando e curando suas feridas, e nesse processo ele estava em contato pessoal com as multidões, tá? Com as suas feridas abertas, com os seus clamores, né? Diz-nos a palavra que ele foi afetado pelo que via, né? Vendo Jesus as multidões aflitas, olha o versículo, e exaustas como ovelhas sem pastor, ele se compadeceu delas. Isso aqui é a compaixão. Se compadecer é sentir compaixão. Ele viu as dificuldades e sentiu compaixão. Então, o conselheiro frio e calculista que não se compadece das outras pessoas, ele é quase inútil, né? Porque o aconselhamento bíblico em amor, ele leva a uma compreensão da palavra e às vezes até a conversão, né? E se ele não demonstra compaixão, a pessoa percebe isso. Vocês sabiam disso? A gente se comunica de muitas formas. Eu estou falando aqui para vocês, né? Vocês estão ouvindo a minha voz, mas não é só a minha voz, o timbre de voz, quando dá uma variação, né, um gesto, um olhar, sabe? Tudo isso são formas de comunicação. Então, o conselheiro, se ele não tiver compaixão, o aconselhado vai perceber quem é ele certamente, tá? Porque a gente demonstra isso, né, nas formas de comunicação que o ser humano desenvolve. Mark afirma que Jesus sofria com as necessidades das pessoas. Ele sentia algo profundo por elas, se preocupava com elas, né, a ponto de tentar socorrê-las, né? A compaixão de Jesus, ele citou aí Mateus, capítulo 9, do 35 a 38, longe de ser um conselheiro frio, mecânico, automático, né, que simplesmente atacava os problemas das pessoas, né, e tratava as pessoas como estatística, como número. Jesus não, ele era movido pela compaixão que sentia pelas pessoas. E como ele é o nosso modelo, nós temos que ser conselheiros no modelo, né, hipoteticamente, no modelo de Cristo, né? E nós deveremos buscar isso, né? A cada aconselhamento, a cada passo cristão, eu tenho que ir aferindo e aperfeiçoando a minha rota, né? E como as pessoas são muito melindrosas, elas acabam perguntando para outras pessoas, e as outras pessoas ficam com receio de falar para ele o que ele precisa ouvir, né? Não é por aí, não é assim que faz e tal. Tem hora que dá coça de vontade de falar, mas não pode falar para certas pessoas. Para vocês eu posso falar, né? Eu sou um instrutor de vocês, estou falando para vocês. Olha, cuidado com a avaliação das outras pessoas. Aprenda a fazer uma autoavaliação. Não coloca você num pedestal lá em cima, não. Aprenda a se autoavaliar para que você possa crescer, reajustar, ajustar a rota, né? Quem aprende a fazer uma avaliação honesta dele mesmo, ele cresce um pouco mais, porque as pessoas não são honestas com você. Ele vai te poupar aí, né? Tentar ser o bonzinho, fazer o politicamente correto, e não vai ser. Aí você acha que tá tudo bem?
Sim, fala, meu Eu caro. estava lendo o restante aqui, que muitas vezes a gente fala isso, e é o que está acontecendo até na nossa própria igreja. Então disse aos discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Exato. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E é isso que tem acontecido, né? O trabalho é grande e a quantidade de gente para fazer tipo aconselhamento é pouco, né? Exatamente. Ele está dizendo que gente maduro, preparado, com esse perfil que nós estamos falando aqui, eles são poucos, eles são raros, porque pouca gente faz isso que nós estamos falando aqui, de parar e avaliar a si mesmo, e olhar e falar, não, para que lado eu estou indo, né? Como é que está indo a minha fé? Aí a pessoa assim, meio expansiva, conversa e tal, aí chega no pastor, fala, o pastor fica sem ganho, não, tá bem, tá indo bem nada, está muito longe, tá, né? De um modo geral, genericamente, não, mas está indo bem, mas bem assim, tem muito o que aprender, já aprendeu só um pouquinho, então essa avaliação aí, ela é meio, tá? Então, isso mesmo, irmão Carlos, a seara é grande, tem muita gente aí, mas o conselheiro de confiança, maduro, crescendo nesses itens que nós estamos falando aí, estão cada vez mais raros, tá? Já tivemos melhores dias nesse aspecto aí nas igrejas no passado, mas agora não, agora está cada vez mais difícil. As pessoas estão mais individuais, as pessoas estão mais práticas e as pessoas não querem ouvir, querem ser individualistas e acaba, né, trazendo um grande problema. Há um certo desinteresse, né? Exatamente. O desinteresse é porque a pessoa não sabe, na realidade, o que precisa, né? A igreja tem que instruir também, né? Uma parte da culpa é da igreja. Ela tem que produzir a necessidade, ela tem que mostrar o que ela está precisando para que as pessoas possam despertar. Como é que você espera que uma pessoa, um novo convertido, ou um crente lá na igreja, tenha a ideia de querer ser um conselheiro? Não, a igreja tem que despertar, né, a necessidade de ter um discipulador, de ter um evangelista, de ter um conselheiro, né, e falar da importância desse trabalho para que nasça dentro do coração dos obreiros que ali estão esses desejos. Então, uma parte da pessoa, outra parte da igreja, né? Que também... Nasceu uns 30, pastor Júlio, né? Pois Pois é. Não, mas Deus vai dando um jeitinho dele, né? Aqui e ali ele vai... Mas estamos no caminho, pastor. Só o senhor está fazendo aí, já tem feito uma revolução muito grande. Amém. Eu agradeço muito a Deus por o senhor ter colocado o senhor no nosso caminho aqui. Amém. Muito bem. Nós temos aqui, ó, uma pessoa que pretende ser conselheiro, ele não pode ser uma pessoa indiferente. É disso que a gente estava tratando ali atrás, né? Do compassivo, né? Sabemos que essa deve ser uma atitude de sentimento que deveriam ser vistas em todos os cristãos indistintamente, né? Então, uma pessoa sentimental dá um bom conselheiro, mas ele tem que ser um sentimental equilibrado, porque tem um sentimental desequilibrado, não tem? Né? Mas o que equilibra ele é só a palavra de Deus. Então, nem sempre é assim, né? No entanto, de forma bem direta e específica, né? Conselheiros precisa ter esse tipo de amor, né? E sentimento, esse tipo de amor e sentimento que é necessário, né? Expressa em atitude de busca em direção aos que sofrem, né? Aquelas pessoas sofredoras. E, de acordo com o Mark, né, que ele escreveu em 2004, o livro dele, vocês estão vendo aí essa anotação aí, ó, de vez em quando eu gosto de parar e falar nisso, que é importante. Quando aparece desse jeito aí a anotação, Mark é o nome do escritor, abreviado, tá? O 2004 é o ano que a obra dele foi publicada, porque tem gente que publica no ano, depois ele atualiza, ele faz outra. A mesma obra tem vários anos, então tem que pôr o ano, é regra da BNT, tá? E o número da página naquele livro. Então, se você achar o livro do Mark de 2004, na página 205, é que está essa citação que ele tirou aí, tá? Ele está no... esse que está entre aspas aí é o que ele tirou do livro do Mark, tá? Então, de acordo com o Mark, é necessário um vínculo por meio da compaixão,
né? E para ele o vínculo se estabelece quando as pessoas sabem que você se preocupa sinceramente com elas, né? Lembra que eu falei disso para vocês? É uma relação de confiança, tá? As pessoas têm que confiar em você, né? Então, quando ela percebe que você se preocupa sinceramente com os problemas dela, né, é que ela vai te ouvir, né? Que ela